Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Luciano e hoje nós vamos falar de filosofia. Eu quero dividir esse tema em alguns vídeos, tá? Não vai dar para a gente trabalhar todo o tema em apenas um vídeo, porque eu não quero que o vídeo fique muito extenso. Então, nós vamos falar sobre as fases da filosofia, ou seja, as fases que são divididas, a filosofia é dividida em várias fases. Porém, nesse vídeo nós vamos falar apenas da primeira fase e nós vamos dividir as demais fases nos próximos vídeos. Então, a primeira fase da filosofia, ela é conhecida como filosofia antiga, ou seja, também conhecida como pré-socrática. Nós temos um objetivo de estudo, nós temos alguns filósofos que vão ser importantes para nós compreendermos essa fase da filosofia, mas antes de nós entrarmos na filosofia propriamente dita, é importante nós compreendermos o que existia antes da filosofia. Questões, por exemplo, qual a origem da vida, qual é o sentido último da existência humana, como tudo começou, qual é a origem do universo, por que nós estamos aqui, do que nós somos feitos, né? Essas questões, elas eram respondidas pelos poetas, né? Como por exemplo, Hesíodo, Homero, eram poetas que de alguma forma escreviam suas poesias baseado tentando responder perguntas que eram feitas pela sociedade da época, né? Pelos gregos. E de alguma forma, esses poetas respondiam, por exemplo, existe fome, né? Não está chovendo, período de seca, olha, os deuses estão irados conosco. Olha, deu uma chuva muito forte, relâmpagos, pessoas morreram, casas foram derrubadas, os deuses estão irados conosco. Então, havia a crença de que eventos da natureza eram responsabilidade divina e cabia ao homem, de alguma forma, oferecer sacrifícios para os deuses, para acalmar a ira dos deuses. Então, todas as ações da natureza eram dedicadas aos deuses. E, além disso, nós sabemos que, com o tempo, a população não mais suportaria ouvir essas mesmas respostas. A priori, ninguém questionava os poetas, né? Ou até mesmo a religião, ninguém questionava essas instituições. Porém, com o passar do tempo, nós vamos chegar lá no 6º século a.C. e nós vamos ter o primeiro filósofo chamado de Tales de Mileto, onde ele vai procurar conciliar esses eventos da natureza, esses questionamentos sobre a origem do universo e vai tentar responder utilizando de elementos da própria natureza. Então, os filósofos como Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaxágoras e entre outros filósofos que são chamados ou conhecidos como pré-socráticos e também como os primeiros físicos, eles vão apresentar a água, a terra, o ar, né, o fogo, até mesmo o Heráclito ele vai falar do fogo. Então eles vão apresentar elementos da natureza, né, os 5 elementos da natureza, como sendo responsáveis pela origem do universo. Então isso é extremamente importante nós compreendermos, que no primeiro período da filosofia, nós sabemos que a principal preocupação da filosofia era responder esses questionamentos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Deixe nos comentários a sua opinião. Até mais!